Paulo Leme, aqui da XP em Miami. Bem-vindos à nossa reunião mensal do GAC. Como de costume, estou aqui com meu colega Arthur Wishman, que é o nosso CIO da XP Advisory, e temos hoje Marcelo Scott, também do nosso time internacional, e vamos dar aquela abordagem de sempre, falando sobre a nossa avaliação do cenário prospectivo internacional e suas implicações para os mercados financeiros. Gostaria também de avisá-los que hoje o Arthur vai ter uma apresentação às 16 horas do Brasil, exclusivamente sobre o Brasil. Então, hoje a gente estará mais focado na parte global, nos portfólios globais, mas eu acho que não deixem de perder essa reunião da tarde, que eu acho que vai ser sensacional. Então, começarei aqui compartilhando a nossa tela e falar um pouco sobre, principalmente, política monetária, o que vem ocorrido. E aqui, mais ou menos, um voto de confiança no nosso amigo Jay Powell, em Jay We Trust, com a visão Falcon 6.0, talvez numa alusão de talvez para onde eu acho que os juros poderão ir. E nós tivemos várias coisas muito interessantes em matéria de política monetária e de inflação, especialmente o rally muito bem-vindo por todos ontem, algo que a gente já tem comentado, que é esse famoso bear market rally, muitas posições vendidas, technical light, e veio um número de fato melhor sobre a inflação. Então, é que eu vou aprofundar um pouco. Será que o Fed já fez suficiente? Será que o mercado não está indo um pouco adiante novamente do Fed? Eu acho que sim, eu acho que o mercado está se antecipando. Eu acho que o novo Jay, que nós vimos na última apresentação do Falcon 6.0, talvez seja mais próximo à realidade do que o belíssimo dia de trading de ontem. Visão geral. A visão geral continua um cenário bearish, onde nós temos um problema de inflação muito sério. E com isso não subestime quanto de contração monetária será necessário para reduzir a inflação, já que os grandes atores, Powell, Lagarde, têm sido muito enfáticos que vamos cumprir com a meta de 2%. Se vai cumprir com a meta, vai ter que fazer muito mais em matéria de juros e não tem almoço grátis. Provavelmente a gente vai ter uma recessão. Nós temos visto, especialmente no núcleo, uma resistência à queda da inflação. Ela tem caído um pouco na parte de inflação cheia devido aos commodities, mas já ontem nós tivemos um repique em matéria de preços de commodities, mas os núcleos eu acho que continuam bastante resistência à baixa. E, portanto, a minha impressão é que continua havendo uma dicotomia ou um hiato entre o que o mercado gostaria ou idealiza, um mercado que parece que não tem experiência com ciclos inflacionários, e o que será a realidade se você realmente é sério em cortar os juros a 2%. Eu acho que a carga de aumentos de juros vai ser muito maior. Pior, eu acho que existe uma falta flagrante de coordenação de política, não só monetária, mas fiscal, e dentro dos países um problema de política fiscal e de monetária, por exemplo, para a Europa. E eu acho que falta também instrumentos de oferta agregada para estimular a parte de oferta e, com isso, diminuir o custo inflacionário dessa redução de inflação que nós temos que fazer. Riscos geopolíticos continuam altos. O Arthur vai elaborar um pouco mais a parte da China, importantíssimo. E eu mencionei na última reunião do GAC que a temperatura em matéria de estresse sistêmico que nós vimos com o problema do mercado de guilds na Inglaterra certamente arrefeceu. Mas a retirada de liquidez, especialmente naquilo que diz respeito a quantitative tightening, ainda está por ser vista. E houve no relatório da sexta-feira passada do Fed sobre estabilidade do sistema financeiro americano um alerta velado, apesar de que todos os indicadores são baixos, ou seja, que não há nada iminente, exceto um certo grau de disfuncionalidade do mercado de tesouro americano, onde falta liquidez, falta profundidade. Então, eu acho que é algo que, no momento de estresse maior, a gente tem que estar com isso presente. Consequência, eu acho que o cenário de uma inflação, de ter uma recessão no ano que vem é de uma probabilidade altíssima, com um impacto regional heterogêneo, porque as economias estão em tempos diferentes e fazendo as coisas diferentes. E eu acho que
pensando que temos mais juros pela frente. Eu acho que especialmente depois da redução da yield curve, que deu uma queda nos últimos 2 dias, eu acho que voltaremos a ter uma subida na parte longa da curva de juros, portanto, bearish renda fixa, e o que falta ser precificado é lucro das empresas num cenário de recessão menor que zero, caindo em 2023. Então, tanto os múltiplos como também o lucro deveriam levar ao mercado que continua sendo desfavorável, com downside significativo para a renda variável. E, por último, um dólar, depois de ter sofrido nos últimos 5 dias, eu acho que ele vai continuar na sua trilha de alta. Inflação, estávamos bem preocupados com o aumento do núcleo, foi, em grande parte, uma inspiração, uma das coisas que levou ao discurso mais hawkish do Powell. Porém, ontem veio um alívio, um primeiro alívio na parte do núcleo de índice de preço ao consumidor, mas vamos acordar a realidade, ou seja, a gente ainda está acima de onde estávamos em julho, número um. Número dois, a gente está correndo em 6,3% em IPC, comparado com 5% na Europa, que tem uma inflação de headline muito mais alta, de 11%. Então, você conseguir voltar, ou seja, você nem tem o 2%, o 2% estaria no outro slide, ou seja, para você conseguir voltar aqui para 2%, é onde realmente você vai ter que fazer o esforço em matéria de juros. Ótimo número, mas eu acho que quem vive nos Estados Unidos, eu vivo falando aqui com meus colegas, eu faço um cálculo da minha cesta usando o índice PAASH, muito simples. Minha inflação imputada é entre 25% e 28%. A minha inflação de alimentos é 50%, de serviços é 45%, 6% de inflação, I don't think so. Em relação à parte do FONC, eu acho que houve uma mensagem muito importante, muito dura, que para mim é o que pauta a nossa visão, que eu acho que está ancorada na nova mensagem do Powell, que in Jay we trust, que se ele fosse cometer um dos dois erros de perder e não cumprir com a meta da inflação e reduzir a inflação, ou correr o risco de levar a economia americana a uma recessão, ele prefere o segundo. Ou seja, que ele vai cumprir com essa meta e, para cumprir com essa meta, ele vai ter que manter um ciclo mais longo de alta de juros. Sim, para dezembro já está cantado, 50 basis points, reduziram o ritmo de 75 para 50 basis points, mas eu acho que tem um número N versus 25 basis points, você pode chegar a uma alta nominal de uma terminal rate de 5,5 ou mais. Por isso que eu falei Falcon 6.0, só para botar um limite superior de talvez o que seja necessário, mas acho que 5,5 está de bom tamanho. E nós tivemos algumas mensagens muito interessantes, inclusive da própria Mary Daly ontem, que é mais dovish, falando o número de inflação foi bom, mas não foi bom o suficiente para me convencer. Notem bem essa mensagem. Barkin também, ou seja, que é altamente factível que a gente vai estar bem acima de 5%. Por isso que eu me dei ao luxo, já que todo mundo, na maior cara de pau, está revendo seus prognósticos. Eu já estava na parte de cima, mas eu dei um aumento adicional de 50 basis points. Será com uma probabilidade de 99% a alta de dezembro e com uma taxa terminal de 5,5%, onde nós teremos ainda 50 em janeiro e 3 de 25, ou talvez até mais uma de 25 para a segunda metade do ano, mas corte só em 2024. O mercado captou esse recado na semana passada ou depois do FONC, mas a curva voltou a dar uma caidinha depois do número de inflação de ontem. Eu acho que ainda você tem que fazer algo mais para esse estilo, que seria a curva implícita nos forwards, de para onde vai a trajetória de taxa de juros, que eu acho que ainda tem surpresas para cima. E aqui eu vou abusar um pouco da sua paciência em matéria de detalhes de política monetária. E quando você olha os números monetários, mostra quão longe a gente está realmente de chegar a um número que seja compatível com estabilidade de preços ou uma meta de inflação de 2%. E eu acho que inflação, que a gente usa a letra grega π, é um fenômeno monetário. E se você entende a parte monetária, você consegue entender prospectivamente o que vai acontecer com a inflação. E quando você olha a explosão de base monetária que foi causada pela política de 2020,
e a gente já vê que há uma redução importante da base monetária, que chegou a 6,5 trilhões de dólares, comparado com menos de 4 trilhões pré-Covid, ou seja, em 2018, 2019. Então, eu tomo isso aqui como um valor de referência, um valor de equilíbrio, da onde o Fed tem que chegar. E para você voltar a esse ponto, dado que nós estávamos no final de outubro em 5,4 tri de base monetária, a gente tem que ter uma queda de 1,5 tri adicional da base, e já que a gente está cortando o balanço do Banco Central em 94 bi por mês, que é o ritmo do quantitative tightening, você teria ainda mais quase que 18 meses pela frente, 16 meses pela frente, em termos de prazo para você chegar de volta a esse número que é compatível com a oferta monetária normal nos Estados Unidos, e ele teria que acelerar o quantitative tightening, porque no ritmo atual a taxa de redução, ou seja, ele está esvaziando a piscina que extravasou muito lentamente, para o meu gosto. E tanto é assim que quando você olha que os agregados monetários, apesar da base, ou seja, M2 é o multiplicador multiplicado pela base monetária, ou seja, apesar que isso aqui está caindo 15%, a oferta de M2 está crescendo 2%. O multiplicador subiu para quase 3,9 vezes, de 3,4, é um aumento importante pela redução de excesso de reservas. Então, quando você calcula qual é a demanda por moeda, então você tem que entender, tem que ter um equilíbrio estoque, um equilíbrio fluxo. A demanda está caindo mais rapidamente do que a redução da oferta. Então, você está injetando ainda mais oferta do que tem demanda, a demanda cai a um ritmo de 6,5% anual. Isso não é um programa contracionista. Você quer reduzir a inflação para 2%? É essa a meta? Então, ouça o que o Jay Powell está dizendo, ou seja, eles vão ter que fazer muito mais em matéria de taxa de juros, mas especialmente na parte de QT, para reduzir essa base monetária muito mais rapidamente, para poder reduzir M2 a um valor que é compatível com a demanda por moeda, com uma inflação de 2%. E, por último, uma economia. Isso aqui são dados do Fed, afinal do terceiro trimestre de setembro, year over year, um crédito ao consumidor crescendo em 12,6%, ou seja, se o PIB está crescendo em 1, mais uma inflação de aproximadamente 8%, no máximo você deveria estar crescendo um crédito ao consumidor de 9%. Se você vai ter uma queda de 1% do PIB e inflação de 2%, você deveria estar praticamente com crescimento do crédito a zero. Ele está crescendo a 13%. Isso aqui não se configura como condições restritivas de política monetária. Portanto, das duas, uma. Ou o Fed vai fazer mais e, portanto, vai subir as taxas de juros acima do que o mercado está esperando e vamos ter uma recessão, ou ele vai largar no meio, como já largou nos anos 70, e a inflação vai ser mais alta do que se espera. E esse dado aqui, acho para mim assim definitivo, ou seja, quando você olha o que é a compromissada reversa, o que é a compromissada reversa? Você tem um excesso de base monetária tão gigantesco com relação à demanda que, se o Fed não fosse retirasse aquele excesso de reserva bancário, a Fed Funds hoje ela seria negativa, porque você tem liquidez demais no mercado. E a liquidez num tamanho, em que proporção? Ela é 3/4 do tamanho da base monetária pré-Covid, que é a base monetária de equilíbrio. Essa aqui é a expansão de quanto você está retirando de liquidez, que você deveria estar reduzindo via QT ou por operações de mercado aberto. Você faz por operações reversas, de compromissada reversa, então mostra que você ainda tem 2 tri, pelo menos, ou próximo a 1,5 tri para você contrair. Então, essa contração dessas compromissadas vai tirar liquidez, a liquidez vai tirar liquidez do mercado, isso vai deixar o mercado funcionando pior, e também, provavelmente, você vai ter um aumento da parte longa da curva de juros, que é o que eu acho que vai acontecer. Nós tivemos, nessa semana, então, a gente teve essa subida da curva de juros, que ela estava indo nessa direção, e ontem nós tivemos essa queda devido ao número de inflação, ou seja, estamos abaixo na parte de 2 para 10 anos, estamos abaixo ontem do que estávamos há um mês atrás, e eu acho que a gente está indo muito mais por uma curva plana, que é flat,
num nível de 5%, devido a duas coisas. Fed Funds mais alto do que o mercado está esperando, ou seja, vamos colocar 5,5%. E número 2, o efeito de QT, ou seja, quando você retira aquela liquidez adicional de 1,5 trilhão, isso tem um impacto porque você vai devolver duration, você vai gerar um excesso de oferta de vencimentos e que especialmente pega a parte longa da curva, que tem um equivalente que seja lá entre 50 a 75 basis points de yields mais altos. Por isso que eu acho que a curva, depois do Fed completar o QT, vai ser uma curva dessa natureza. Yields mais altos, isso aqui é negativo para bonds. Por isso que nós mantemos uma postura conservadora, com uma duração muito curta, como o Marcelo vai mostrar. E na zona do euro, apesar de finalmente o ECB ter acordado e ter subido a taxa de referência de política econômica, nós temos um headline de 10,7 altíssimo, um headline de energia de 42%, mas temos um núcleo abaixo do americano. Então, isso preocupa muito o Banco Central da Europa, e os sinais são claramente que o Banco Central Europeu vai ir mais rápido do que o mercado está esperando, que foi uma declaração muito importante da presidente Lagarde na semana passada. A inflação está alta demais, e bom, não podia ser com aquele gráfico que eu mostrei, e eu não acho que a recessão na Europa vai debelar a inflação. Portanto, ela vai muito acima do esperado em matéria de taxa de juros. Expectativa, reunião de dezembro já está cantada, igual ao Fed vai reduzir o ritmo para 50, de 75, mas a taxa terminal pode ser de 3,5, 3,75 em 2023, que é acima do que o mercado espera, do que está no preço de 3%, e essa seria a trajetória na reunião de dezembro, 50, outra de 50 em janeiro, e aí igual ao Fed, mais 3,25, provavelmente mais uma de 25, e corte só em 2024. Portanto, a mensagem é, primeiro, os juros vão nos Estados Unidos e na Europa a níveis mais altos, o mercado não consegue reconhecer isso. E segundo, a contração que vem pela parte quantitativa vai ser mais dura. Isso tem um efeito de tornar a liquidez extremamente escassa e volta a trazer, então, os riscos sistêmicos ao mercado. A outra coisa que me preocupa é que é uma bagunça completa a nível global, cada um faz uma política monetária completamente diferente. Você tinha o Banco da Inglaterra, que vinha indo num ritmo bastante austero e agora cansou, o Banco da Austrália também cansou, e você tem o Fed dobrando com o Falcon 6.0 e a Lagarde também indo na mesma linha, e Banco do Japão com a taxa de juros negativa e a Turquia com inflação explodindo e cortando taxa de juros. É uma loucura total. E com isso você gera uma volatilidade no mercado de juros, outra coisa extremamente prejudicial para o funcionamento dos mercados e de swaps. Imagino que os swaps de juros, vocês podem imaginar o que deve ter coisa assim dentro do dinheiro. E com isso você aumenta a vol e provavelmente você continua com uma pressão muito grande, que é dólar bullish, apesar do dólar ter entrado de férias na semana passada. Ele deu uma enfraquecida, mas não se preocupem, ele vai voltar. Eu continuaria dólar bullish. Você tem mais juros nos Estados Unidos, a contração de atividade é menor em relação aos outros. Agora, em matéria de valorização real efetiva, bilateral ponderado por comércio, já se apreciou 18% esse ano. É uma barbaridade. Isso aqui você vê uma vez a cada 20 anos, e uma apreciação desde 2001 de 40%, de 2011, perdão, de 40%. Então, isso aqui gera um estresse em comércio internacional, geopolítico muito grande. Eu acho que isso aqui ainda não terminou. Eu continuo bullish dólar, o que é desfavorável mesmo na nossa tentativa de diversificar carteiras globalmente. Você pode até ter um diversificador lá fora, mas a taxa de câmbio acaba te machucando. E essa semana a gente teve as eleições, que não foi a onda vermelha que se esperava pró-republicano, apesar que o Senado ficou pendurado, deputados ficou como se esperava com os republicanos, e você tem 3 segundo turnos para decidir, está empatado 48-48, mas o interessante, só para concluir, semana que vem, pontapé inicial para as eleições de 2024, and he will be back.
Arthur, nesse tom, bola com você. Nossa, com uma foto dessa eu fico, entendeu? Assim, até para começar, mas vamos lá, gente. Deixa eu começar a dividir a apresentação com vocês, mas a gente tem bastante coisa para cobrir hoje. Acho que o que eu queria falar com vocês hoje é basicamente dois temas. China, a gente tem que parar e falar em detalhes sobre o que aconteceu com a China. Por quê? Porque teve um terremoto, basicamente, na China. A gente teve um, um, um um shake-out do sistema político, que é uma coisa que vai ter consequências pelos próximos, chutarei eu, 10, 20 anos. Quer dizer, não vai ser um negócio só de curto prazo, não, tá? E dois, nós vamos falar, como o Paulo falou, o Fed, na última comunicação, né, ele foi extremamente claro, né, é até raro para um Banco Central ser tão claro quanto ele foi da última vez. E ele deu para a gente um roadmap certinho. Ele deu para a gente, olha, é assim que eu estou pensando sobre a economia, são essas as variáveis que eu estou olhando, então a gente já sabe agora, entendeu, quais são os checkpoints. Olha, poxa, vamos lá, a gente está atingindo essa placa aqui na estrada, atingimos essa parte, atingimos uma outra. Então a gente vai olhar um pouco isso, que tem a ver com poupança, emprego, alta da inflação, e o nível de juros e a duração, né? E a gente vai olhar um pouquinho o que faria ele se desviar desse roadmap, né? Que é o argumento desse negócio que parece meio obscuro, que chama R duas estrelas, mas depois a gente vai explicar com calma o que que é isso. Gente, na China, né, assim, a gente teve um terremoto na parte política e eu acho que a gente vai efetivamente ter consequências sobre as próximas décadas, tá? O que que houve, tá? Primeiro vamos lembrar, eu acho que tem muita gente aqui que já conhece China super bem, mas vamos lembrar a estrutura do poder na China para tentar entender o que aconteceu, né? Você tem o Congresso Nacional, né? Que é a base dos membros do partido. Você tem no Partido Comunista hoje em dia próximo de 92 milhões de membros, você tem 2 milhões de aplicações a cada dia, a cada ano, desculpa. Então, você tem um dos maiores partidos políticos do mundo, que é o Partido Comunista, 92 milhões de membros. A cada ano aplicam mais ou menos 20 milhões de membros, em torno de 10 milhões são selecionados. A base da seleção é, primeiro você tem que se comprometer, fazer uma carta dizendo que você se compromete com a visão comunista do mundo, depois você tem um processo de entrevista. É um negócio relativamente extenso, né? E aí, da base do partido, desses 92 milhões de membros, você seleciona 2.287 para formar o Congresso Nacional. Ele se reúne a cada 5 anos, foi exatamente isso que a gente teve há 15 dias atrás. Foi o Congresso do partido, desses 2.887 delegados, né? Do Congresso Nacional, você tem o Comitê Central, né? O Comitê Central, você está falando, bom, 205 membros e 171 suplentes, e ele se reúne uma vez por ano, tá? Do Comitê Central sobe o que a gente chama do Politburo, né? O Politburo são 25 membros, cuja tarefa é supervisionar o Comitê Central, ele se reúne mensalmente, e aí os membros do Politburo já podem acumular cargos, ou seja, você pode ser o governador de uma província e membro do Politburo. E normalmente essa é a regra, tá? Você não é um membro do Politburo isolado. Você entra lá, governa uma província, ou você é presidente do Banco Central, você é alguma coisa assim, tá? Do Politburo sobem 7 membros que eles são que a gente chama do comitê permanente, ou em inglês do Standing Committee, né? Essa turma toca o dia a dia do partido, tá? Esses são as 7 pessoas que mandam na China, tá? Essa é a parte importante. Aí você tem o presidente, o primeiro-ministro, o secretário-geral do partido, você tem todo mundo ali. Então você tem essa estrutura piramidal, né? Como é que é o processo de... Duas perguntas aqui. Primeiro, como é que você sobe aqui, né? Como é que você vai subindo dentro do partido? Você tem, por incrível que pareça, uma estrutura meritocrática dentro do partido, tá? Você vai performando bem dentro das suas tarefas, você vai ganhando espaço. Então, você é um prefeito de uma cidade pequena e vai bem, você vira prefeito de uma cidade maior, ou você vira governador de uma pequena província. Você é um governador de uma pequena província e você vai bem, você vira governador de uma grande província, e assim você vai indo.
tem uma certa meritocracia. Meritocracia e conexão política. Eu não quero aqui dar a impressão de que isso aqui é um sistema puramente meritocrático. Mas o mérito entra ali. Se você faz uma besteira no governo de uma província, alguma coisa assim, isso conta. Isso aí fica marcado no seu currículo, tá? Desculpa. Como é que é o processo de tomada de decisão? O processo de tomada de decisão, e essa parte é importante, gente. Opa, perdão. O processo de tomada de decisão e esse afunilamento da pirâmide, o partido sempre buscou uma coisa desde a época do Deng Xiaoping, tá? Ele sempre buscou que você não acumulasse muito poder na mão de uma única pessoa, nem do presidente, tá? Então, o que acontece? Você escolhia as 7 pessoas do comitê permanente, do Standing Committee, com base numa pluralidade de visões. Tinha senioridade, aqueles que eram conhecidos como os sábios e os elderly do partido, né? O pessoal mais sênior do partido, mas também tinha uma pluralidade de visões. Por quê? Por que o Partido Comunista não queria? Ele não queria uma ditadura de um só. Ele queria que 7 pessoas estivessem no comitê permanente, e essas 7 pessoas tinha sempre, desde a época do Deng, você tinha sempre um cara que era mais desenvolvimentista, um camarada que era mais ideológico do partido, tinha sempre uma pluralidade de visões, de forma que você não tivesse só um ditador, tá? E o processo de decisão, ele era sempre por consenso. Ou seja, o camarada que falava, não, olha, vamos caminhar com as reformas, o outro falava, não, mas olha, isso aqui não está em linha com a ideologia do partido, você negociava e você chegava quase sempre a um meio termo, tá? Tanto que você vê o processo decisório chinês pré-Xi Jinping, ele sempre era um processo de consenso e você nunca tinha nada muito radical no caminho, né? Como é que funcionava o Comitê Central, né? Então, assim, o processo de decisão, como eu já falei, levava em conta senioridade, performance e o que aconteceu, o que foi o terremoto que aconteceu. Quando você teve o 20º Congresso do Partido, agora, há 2 semanas atrás, o Xi Jinping pegou todas as pessoas que estavam, que eram consideradas, entendeu? A bola da vez, olha, esses aqui são os membros que deveriam subir pela meritocracia, pela senioridade. Jogou esse pessoal todo de lado, ele pegou a regra de, olha, você pega as pessoas que são considerados os mais sábios, os mais relevantes dentro do partido, você e eleva para o comitê permanente. Ele pegou esse livro de regras, ou esse livro de regras não escritas, rasgou, jogou todo o pessoal que era esperado para subir para o comitê permanente e só colocou pessoas que estão alinhadas ideologicamente com ele, pessoas que trabalharam com ele há 20, 30 anos, entendeu? Pessoas que são consideradas júniores dentro do partido, que são consideradas como não tendo uma performance fenomenal. A gente vai ver alguns dos membros, inclusive o primeiro-ministro agora, que é o Li Qiang, desculpa, meu mandarim não existe, gente. Então, assim, a pronúncia das pessoas vai ser limitada. Então, assim, que teve um governo controverso em Xangai. E, além disso, essa parte é mais importante. Lembra, você tinha normalmente 2 termos como presidente e você nomeava e você passava o poder. O Xi Jinping acabou de ser apontado para um terceiro termo, que já é quebrando a regra, e, além disso, ele não nomeou o sucessor. Tá? Ele não nomear o sucessor significa que no Congresso, que a gente vai ter em 2027, não tem ninguém para ele apontar como, entendeu? Olha, agora vai ser o próximo presidente, o que significa que o Xi Jinping fica lá muito provavelmente por mais de 10 anos. Tá? Eu acho que essa é a regra. Então, assim, além de tudo, você vai ter um presidente que fica lá por pelo menos mais de 10 anos, talvez mais. Né? Ele ainda tem idade para permanecer por mais de 10 anos lá. Tá? Então, o que foi o terremoto, gente? Eu acho que para quem segue China, vocês já devem ter visto essa imagem aqui. Esse aqui é o Hu Jintao. Quem que é o Hu Jintao? Era o ex-Xi Jinping, o predecessor do Xi Jinping, o antigo líder, né? O ex-presidente. Tá? E na China, vocês têm que lembrar, gente, que tem sempre a questão da... Opa, perdão. Tem sempre a questão da imagem, né? A questão dos símbolos.
Se vocês olharem, ele está sentado ao lado do Xi Jinping no Congresso do partido, ou seja, isso significa que ele tem um status de um líder respeitado, de um líder venerado, né? E o que acontece, se vocês olharem esse vídeo que está aí, vem imagino que seja segurança, você queira chamar de como, pega ele pelo braço no meio da cerimônia de encerramento do partido e carrega ele para fora. E aí ele ainda tenta, se você olhar para a esquerda no vídeo, tem esse papelzinho que eu acho que era seu discurso dele, e ele ainda tenta pegar o papel e o segurança tira o papel dele, né? Então, assim, gente, isso é muito simbólico, tá? Isso é muito, entendeu? E ele olha para o Xi Jinping, você vê o Xi Jinping, se você olhar no vídeo, o Xi Jinping está fazendo cara de paisagem, ou seja, ele fica olhando para frente. De verdade, assim, isso é super simbólico. Você tem um ex-presidente, um líder que é considerado um dos sábios do partido, ser retirado à força. Aí tudo bem, o motivo oficial dizem, ele teve um problema de saúde. Claro, entendeu? Mas eu recomendo para vocês verem esse vídeo, que esse vídeo é meio impressionante, entendeu? Além disso, tá? O Xi Jinping tirou os 3 pilares da economia chinesa, tá? O Liu He, que a gente já falou sobre ele em apresentações da China passadas, que era o arquiteto da política econômica na última década, tá? O cara que pensou política econômica na China nos últimos 20 anos, né? Foi removido. O regulador do sistema bancário e o presidente do Banco Central, todos os 3 estão sendo substituídos. Ou seja, os 3 pilares de política econômica chinesa estão sendo mudados. Tá? Então, o resultado de tudo, passa a régua disso tudo, o Xi Jinping vai ser o líder mais influente desde a época do Deng. Né? A pergunta é, então, o que o Xi quer? Né? A gente vai olhar primeiro para essa pessoa aqui, de novo, é o Li Qiang, que, assim, de novo, meu mandarim é limitado. Ele é o novo primeiro-ministro, claramente pulou, entendeu? Muita gente que era considerada muito mais sênior, e a pergunta é, poxa, tem essa disputa. Tem gente que diz que ele é um pragmatismo, que ele é um pragmático, e tem gente que diz que ele é um membro puramente partidário, tá? Pelo que a gente pôde apurar, ele é um pouco dos dois, tá? Quando você viu, a performance dele em Xangai como governador ali, ele primeiro foi um dos caras que tentou fazer um dos lockdowns mais softs, e depois, na hora que o partido falou não tem que ter um lockdown, ele fechou e fez um dos lockdowns mais duros. Então, assim, ele tenta ser um pouco pragmático, mas na hora que o partido toma uma decisão, ele se alinha muito rapidamente. Então, assim, não vai ser ele que vai fazer sombra ao Xi Jinping, não vai ser ele que vai ser uma pessoa que vai moderar o que o Xi Jinping quer, tá? Então, a pergunta é, vamos terminar aqui com essa parte, né? O que o Xi Jinping quer? Quais os objetivos dele, né? Tem uma boa referência aqui, o Kevin Rudd foi ex-primeiro-ministro da Austrália, tá? É um cara que entende profundamente a China por razões óbvias, né? Por ter sido ex-primeiro-ministro da Austrália, mas também hoje em dia ele é membro de um think tank que se destina única e exclusivamente para entender a Ásia-Pacífico, né? Então o think tank dele é basicamente o estudo da Ásia-Pacífico. Ele escreveu esse livro. De verdade, esse livro vale a pena para quem quiser conhecer muito mais a história do Xi Jinping e o que pode acontecer daqui para frente, tá? Então vamos lá, gente. Quais são as consequências? Parece claro que existia isso, tá? Existia um movimento pré-congresso de tentar limitar o poder do Xi Jinping. Tá? Existia um desconforto dentro dos líderes do Partido Comunista de que o Xi Jinping estava ficando excessivamente poderoso e estava concentrando poderes demais e estava trazendo só pessoas do seu entorno para cargo-chave. Então, você tinha uma tentativa dentro do partido de, no 20º Congresso, colocar pessoas que limitassem o poder do Xi Jinping. Essa tentativa claramente falhou, e ele consegue considerar o poder de forma absoluta. Isso aí tá claro. Todos os membros do Standing Committee foram apontados com base em ser alinhados com o presidente. Então, a hierarquia foi violada, a gente vai ter o líder mais poderoso desde a época do Deng. Tá?
Substituímos toda a equipe econômica, ou seja, os pilares do desenvolvimento econômico chinês nas últimas décadas vão ser diferentes, não significa que eles são melhores ou piores, eles só vão ser diferentes. O que isso significa? Que o que quer que o Xi queira daqui para frente vai valer. Tão simples quanto isso. A China virou uma autocracia, antigamente ela era uma autocracia, né, uma governada por 7, agora ela vai ser uma autocracia de um só. Tá? Gente, assim, em português, claro, não tem mais aquele debate dentro do Standing Committee e não tem mais um grande defensor do aprofundamento de reformas econômicas em direção ao mercado no Standing Committee. Não tem mais. As 7 pessoas lá são ideólogas, são pessoas que são alinhadas com o Xi do ponto de vista de ideologia. Tá? Então, o que isso significa? Que aquela turma que ainda falava, olha, vamos defender a abertura, vamos continuar num processo, essa turma não está mais lá. Tá? Então, você vai ter agora um standing committee muito mais ideológico. O que isso significa? Que a política econômica ela vai virar um instrumento para atingir um objetivo político. Ela não é mais ela não é mais uma política por si só, um objetivo de crescimento, etc. Não, olha, a gente quer atingir esse objetivo político, qual a política econômica que nos permite atingir esse objetivo político, tá? Aí você pode olhar a economia chinesa de 2 lados, né? Do lado cíclico, que é o que a gente viu hoje à noite, a gente viu desde a semana passada, né? A gente está muito timidamente caminhando em direção à reabertura, né? Agora que passou o Congresso do Partido, agora que ele consolidou o poder, o Xi Jinping pode pensar em como voltar a reabrir a economia chinesa, né? Então, assim, do ponto de vista cíclico, no curtíssimo prazo, talvez a gente tenha uma folga, né? Talvez a gente tenha a economia chinesa voltando a crescer de forma mais razoável, né? Ou voltando a crescer um pouco mais, porque você começa a liberar as amarras que estavam prendendo a economia, uma economia relativamente fechada, né? Agora, o estrutural, ou seja, o crescimento de longo prazo, nesse aí a gente tem que se tornar um pouco mais cauteloso, porque o que a gente vai ter daqui para frente? O privilégio do Estado em detrimento do mercado. A China sempre foi, nos últimos 20 anos, um governo de tecnocratas, ou seja, de técnicos que tentavam atingir um objetivo. Esse objetivo era dobrar o PIB per capita a cada X anos, na média a cada 7 a 10 anos, né? Esses tecnocratas perdem espaço para a ala ideológica do partido, né? O pessoal fala, não, agora é ideologia, 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 e as estatais ganham espaço versus o setor privado, né? Então, quando a gente lembra da equação básica do PIB, né, que é consumo, investimento, gasto do governo, exportação líquida, né, como é que a gente pode esperar o PIB chinês? Né? Consumo. Que o consumidor, como é que vai reagir o consumidor chinês diante disso tudo? Né? Essa é uma pergunta razoável. Investimento, para a gente está claro, as empresas privadas vão investir menos porque elas vão perder espaço e as estatais vão investir mais. Tá? As estatais são grandes o suficiente para fazer com que o investimento possa ser uma das alavancas do crescimento chinês. Tá? Governo, gasto do governo, de novo, política fiscal anticíclica, outra das alavancas do governo chinês. Eu acho que isso, no curto prazo, pelo menos, age de forma a fazer com que o crescimento do PIB acelere. Exportação líquida, aí eu acho que atrapalha, porque é um mundo desacelerando. Né? Então, a gente tem o mundo acelerando, mas uma pequena reversão da globalização, que a gente já discutiu. Então, a gente vai ter a exportação líquida como não vai ser um grande contribuidor para a performance do PIB chinês. Tá? E aí, de verdade, o que a gente vai discutir a nível geopolítico, tá? E essa é a parte que preocupa mais, ou seja, qual o papel da China no mundo, né? A China, até a pré-época Xi, ela tinha a discussão e ela tinha esse moto do peaceful rise, né? Da ascensão pacífica. Olha, nós vamos ascender e nós somos um player, entendeu? Benigno no cenário global. A gente vai ascender, a gente não quer antagonizar ninguém, a gente quer só se desenvolver e tocar nossa economia vamos chamar de
semicapitalismo barra comunismo de Estado, né? Então, assim, um negócio era difícil de entender, a gente já falou um pouco sobre isso, mas o que a China queria era esse peaceful rise, né? E eu acho que agora, para quem já leu o livro do Graham Allison, né, que ele fala Destined for War, que a gente fez menção no passado, né? Você tem a tal da armadilha de Tucídides, né? O que é a armadilha de Tucídides, né? Você tem um país, um poder estabelecido, e você tem um poder e um país emergindo, né? E aí a armadilha de Tucídides, ele fala isso porque ele fala isso no contexto de Atenas sendo líder e Esparta emergindo, e aí você gera a Guerra do Peloponeso. Ele analisa isso no contexto histórico de 16 armadilhas, né? Das quais 12 terminaram em guerra, 4 não. Então a gente vai ter agora, eu acho que a substituição dessa ascensão pacífica para uma China que agora está dizendo, olha, me respeitem porque eu sou grande no cenário global. Então você começa a incomodar do ponto de vista geopolítico. Isso já gerou uma reação norte-americana, se você olhar aqui embaixo, né? No dia 7 de outubro, os Estados Unidos começou a implementar uma restrição à exportação de produtos de tecnologia avançada para a China. Claramente, o século XXI e a rivalidade geopolítica se dará em termos de tecnologia. Quem dominar a tecnologia vai dominar o século XXI do ponto de vista geopolítico. Os Estados Unidos falou, olha, tá bom, já que você está indo nessa direção, a gente vai parar de exportar para vocês componentes de alta tecnologia. E isso é uma grande vulnerabilidade chinesa, tá, gente? Quando se pensa na China, a China tem um problema tecnológico atual, que é semicondutores. Né? Semicondutores e todo o entorno disso, tá? Ela está uma geração atrás, ou seja, ela está 5 a 6 anos atrasada em termos de semicondutores. Quer dizer que você fecha a porta de semicondutor chinês e sem semicondutor você não tem inteligência artificial. Então, assim, de verdade, você limita a capacidade chinesa de atingir isso, tá? Então, o governo norte-americano já entendeu que agora é uma política de contenção. Vamos ter que tentar conter, já que a China não vai mais ascender pacificamente, então vamos conter a China e vamos conter a China de uma forma geopolítica, né, tecnológica, desculpa. E aí, lembrando, gente, a questão de Taiwan sempre foi uma questão, digamos assim, delicada na China, e aí piora quando os Estados Unidos começa a tentar conter a China tecnologicamente. Por quê? Porque, além de toda a questão geográfica de Taiwan ser o ponto central que limita o acesso da China, entendeu, ao comércio global, Taiwan é um dos maiores centros produtores de semicondutores do mundo, né? Então, assim, de verdade, o risco em relação a Taiwan aumenta ao longo do tempo. Então, se você é o Xi Jinping, você fala, poxa, Taiwan, além de limitar o meu... Porque, lembra, a gente falou disso no passado, né? Ela fica exatamente aqui, que é a única saída que a China tem para comércio global, né? Porque em cima você tem o Japão, embaixo você começa a ter toda a península da Coreia, Malásia, essa coisa toda, a Indonésia. Então, assim, ela está no lugar certo para barrar, entendeu? A China do ponto de vista de comércio global, e além de tudo, agora ela tem a tecnologia que a China precisa, né? Então a gente tem uma situação um pouco mais complicada. Infelizmente, o Xi Jinping deu essa virada nacionalista, ele vai dar um tom mais nacionalista para a China. Isso significa que a gente tem que encarar a China agora com olhos um pouco mais cautelosos. Acho que essa é a mensagem, tá? Esse é o resumo, né, gente? Uma mudança relevante na política chinesa. O Xi consolidou o poder quebrando o sistema usual. A gente vai ter o líder mais poderoso desde o Deng, uma China mais nacionalista, maior intervenção do Estado, possível aumento do ruído geopolítico. E Taiwan vai ser sempre uma questão pendente que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Já entrando em Estados Unidos aqui, tentando dar uma acelerada, gente, a gente vai passar para vocês mais ou menos a estrada, né? Porque você teve na última entrevista do Powell uma clareza que é pouco usual para presidentes de Banco Central, tá? Assim, de verdade, ele deu para a gente exatamente os sinais, os pontos na estrada, o roadmap que a gente chama, do que ele está pensando, de como que ele está pensando política monetária, tá? Então vamos ver quais são esses roadmaps, né? Ele foi no último press conference extremamente claro, tá?
ele desautorizou qualquer pensamento em relação a pivots, ele foi muito claro, ele falou, me deixe, a gente vai ver as frases que ele falou, mas ele falou assim, olha, não tem essa história de pivots. Ele foi claro ao indicar quais os checkpoints para o Fed, e a gente vai, a partir de agora, ver qual que é frase por frase e traçar o mapa na visão do Fed. Primeiro, os checkpoints 1 e 2, emprego e poupança, né? Ele falou, olha, a figura geral é de um mercado de trabalho sobreaquecido, onde a demanda substancialmente excede a oferta, ou seja, tem muito excesso de demanda por mão de obra, um mercado de trabalho sobreaquecido, né? E essa demanda também está suportada pela poupança, que é um ponto novo que eles trouxeram agora, né? Que é a questão do excesso da poupança. Então vamos olhar esses dois checkpoints, 1 e 2, né? Emprego, gente, a geração de emprego norte-americana continua muito, mas muito, mas muito acima do que é considerado equilíbrio. O equilíbrio é 80 a 100 mil postos de trabalho, os Estados Unidos continua gerando 260, 270 mil postos de trabalho por mês, né? Então, assim, de verdade, o checkpoint 1 de emprego, o mercado de trabalho continua desequilibrado em favor de mais inflação, ou seja, o Fed está dizendo, ainda não consegui chegar lá. Quando você olha os dados, entendeu, do payroll e quebra por segmento, você não vê assim nenhum setor que já indica uma desaceleração muito clara, não, tá? Você teve geração de emprego across the board, tá? Entendeu? Então, quando você olha para isso, mesmo a nível setorial, você poderia estar tendo alguma coisa tipo, a gente podia ter um trade de reabertura, né? Os setores de serviço contratando muito e os setores industriais já demitindo, alguma coisa no microfuncionamento do mercado de trabalho que já indicasse uma desaceleração, não estamos tendo isso não, pelo menos até os dados de outubro. O excesso de poupança, ele falou, poxa, o excesso de poupança está sustentando o consumo, né? Mesmo que o pessoal perca o emprego, o pessoal ainda tem renda. E você olha isso, esse foi um paper que saiu no Fed no dia 21 de outubro, tá? Que acho que é para justificar um pouco esse argumento que ele usou na entrevista, tá? Falou, olha, o total de excesso de poupança que a gente ainda vê na economia norte-americana é acima de 1,5 trilhão de dólares. Então, ainda tem dinheiro para consumir, mesmo que esse pessoal perca renda. E aí, além disso, nesse mesmo paper, ele fala assim, olha só, quem ganhou renda, que é um argumento que muitas vezes a gente utilizava no passado para dizer, não, olha, quem está ganhando renda nos Estados Unidos é o pessoal do quartil superior, são os ricos, tal. Não, na verdade o que houve, como a gente deu Corona Voucher e os Corona Vouchers são um percentual maior da renda do pessoal do quartil inferior, né, você teve um aumento muito maior da renda disponível de pessoas de baixa renda e esse pessoal sustenta consumo muito mais do que o pessoal de renda mais alta. Lembra que, olha, nisso aqui o pessoal de renda mais alta consome muito serviço, viagem, esse tipo de coisa, então quando a economia fechou, quando as viagens fecharam, você não podia ir para Paris, você fechou isso aqui, o consumo do topo da pirâmide caiu, mas o consumo da base da pirâmide continua bastante elevado, né? Checkpoint 3, inflação. E aí tem esse último dado do CPI que a gente vai terminar com ele, mas o Powell também foi muito claro aqui. Ele falou, desculpa. Ele falou, primeiro, se a gente estivesse fazendo as nossas projeções agora, a gente teria... lembra que as últimas projeções do Fed foram em setembro, né? Ele falou, se a gente estivesse fazendo as projeções agora, a gente muito provavelmente jogaria nossas projeções para cima de juros, né? E ele fala que, olha, não tem nenhuma sensação de que a inflação está caindo, né? Você olha o Core PCI, né? A gente tem a tabela mês contra mês, a gente está exatamente onde a gente estava um ano atrás, desculpa, né? E aí ele fala um pouco da dinâmica inflacionária. O que está vendo aqui, você está tendo uma mudança do perfil da inflação, a inflação de serviços está subindo e a inflação de bens caindo, o que faz com que a inflação esteja relativamente estável. Você olha o Core PCI, você entende exatamente o que ele estava falando, né? A inflação há um ano atrás estava aqui, a inflação há 12 meses seguintes está aqui, e aí eu mudei a escala para poder caber a meta do Banco Central, que no slide do Paulo não cabia, aqui cabe. Então, assim, dá para vocês verem o quão longe a gente ainda está da meta do Banco Central, né, do Fed. Checkpoints 4 e 5, ou seja, o que a gente precisa ver, né? Velocidade e duração da alta de nível de juros, né? O que ele fala? Olha, acho que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. We have a ways to go, né? Ou seja, olha, a gente ainda está, não estamos no final desse processo, não. A gente ainda está, entendeu, relativamente cedo nesse processo. Tem uma caminhada longa, né?
E aí ele fala, eu quero ser bem claro, né? Deixa eu falar de novo. A questão de quando moderar o nível de alta de juros é muito menos importante do que a questão de quão alto eu vou levar os juros e quanto tempo eu vou manter ele lá, né? O que é realmente o foco principal, né? E ele fala, é muito difícil fazer entendeu? Defender a hipótese de que o nível corrente de juros é apertado demais, é too tight. O que ele está dizendo, turma? Eu vou subir mais e vou manter por mais tempo, né? Nisso aqui o mercado está dudando dele, o mercado está duvidando dele, né? Quando você vê aí, esse é exatamente o slide que o Paulo já mostrou, a curva de juros norte-americana já ajustado para a queda de ontem, né? Assume que ele para um pouco abaixo de 5, que ele começa a cortar logo no meio do ano que vem, né? Gente, não é isso que ele falou para a gente. O que ele falou é, olha, vamos até discutir em que nível ele vai parar, se o CPI vai permitir que a gente pare um pouco antes do que a gente esperava, tal, mas que ele falou, olha, eu tenho que ainda subir bastante esses juros, eu tenho que manter esses juros lá alto durante algum tempo. Então, e ele fez menção a isso aqui, que é o nível dos juros. Ele falou, olha, poxa, é difícil fazer, o caso de que nossa taxa atual ela é alta. Por quê? Porque quando você olha o nível de taxa de juros comparado com o Core PCI, o mesmo gráfico de lá, pô, você ainda vê uma boca de jacaré gigante, né? Ou seja, você tem o que ele chama de ways to go, é isso aqui, olha. É difícil fazer o caso de que a gente está apertado o suficiente, enquanto seu nível de taxa de juros sequer está em linha com a inflação corrente, né? E o CPI de ontem? O CPI de ontem foi uma condição necessária, mas não suficiente. Gente, foi uma ótima notícia, entendeu? De verdade, foi bem abaixo do que o mercado esperava. Mas, de novo, pegando uma frase do Powell no press conference, né? A gente precisa ver uma série de dados, de queda de inflação. Não basta ver um, né? É uma série de dados positivos para poder declarar a vitória, e mesmo assim ele fala, eu nunca achei que, poxa, uma série de dados negativos, ou positivos nesse sentido, fosse o teste apropriado para a gente diminuir o nível de alta de juros. Ou seja, ele está te dizendo aqui, mesmo que a gente tenha uma série de taxas de readings de inflação positivos, isso aí não vai ser suficiente para a gente declarar a vitória. Tem uma série de outros critérios, eu acho que ele está voltando a se referir ao mercado de trabalho e outras coisas assim, né? Mas, poxa, Arthur, tudo bem, você deu o mapa, né? O que o Fed está pensando, né? Ele está pensando naqueles 5 pontos que eu te falei, então a gente pode agora ficar observando esses 5 pontos e começar a prever, entendeu? A visão do Fed em relação à política monetária. Acho que essa é a boa notícia. Aí você fala assim, mas não tem um desvio em relação a essa estrada? Não tem um desvio em relação a esse caminho dentro do mapa que você acabou de dar? Esses checkpoints? Tem. Que também foi um paper que tinha sido escrito em 2020 e que foi revisitado em outubro de 2022. Eu acho que essa parte é importante, ele ter sido revisitado logo agora, né? Que é o tal do R duas estrelas. Gente, não parece. Eu sei que é um conceito que parece um conceito meio interessante do ponto de vista econômico. Vamos lembrar, o que é o R estrela? O R estrela é o juro de equilíbrio. É o juro que mantém demanda e oferta equilibrado, no qual a sua inflação está na meta, teoricamente. E esse paper ele fala que, olha, em períodos de estresse financeiro, né, a gente tem o que a gente chama de R duas estrelas, ou seja, os juros, o R estrela era os juros que mantém demanda e oferta equilibrado, mas se esse juro que mantém demanda e oferta equilibrado quebrar alguma coisa no meio do caminho, ou seja, ele gerar instabilidade financeira, e aqui ele se referia essencialmente a 2008, ou seja, imagina que você tem que jogar os juros a 5 e os juros a 5, como aconteceu, quebre os fundos de pensão na Inglaterra, né? Então ele falou, então o juro de equilíbrio não é mais 5, o juro de equilíbrio seria talvez 4. Por quê? Porque eu tenho que levar em conta o fato de que eu posso quebrar alguma coisa no meio do caminho, né? E ele fala que, olha, o fato de existir o R duas estrelas foi conhecido pelo mercado e todo mundo aqui que já opera lembra disso, da put do Greenspan, depois foi a put do Bernanke, depois foi a put da Yellen, o fato de que o Banco Central é incapaz de levar a taxa de juros até onde ele gostaria, porque alguma coisa no meio do caminho quebra, né? E aqui ele descreve isso para a crise de 2008, em azul.
isso aqui é um gráfico do paper, é a taxa de juros de equilíbrio, e em verde é o que ele chama de a taxa de juros de equilíbrio para não quebrar alguma coisa, ou seja, você vê que em períodos de crise ela cai abaixo da taxa de juros de equilíbrio, foi exatamente isso que aconteceu em 2008, tá? E ele fala, isso aqui tem implicação para a política monetária, porque mesmo taxas de juros relativamente baixas podem quebrar alguma coisa. Então, a pergunta que a gente tem é, olha, alguma coisa vai quebrar antes do Fed atingir o seu nível ideal de taxa de juros, né? Boa pergunta. Algumas coisas já quebraram, né? De novo, vou aqui dar deixa para o Paulo depois levantar a bola para o Paulo depois cortar falando de Bitcoin ou de moedas, entendeu? Digamos assim, um pouco mais, não moedas, né? De ativos de ativos de tecnologia, o FTX meio que mostra que quando você tira a liquidez, alguma coisa começa a quebrar. Isso aqui não é sistêmico, isso, acho que aqui, pelo menos, parece que está longe de indicar algum risco sistêmico, mas, de novo, volta aquela ideia de quando a maré baixa, a gente, como diria o Buffett, né, a gente descobre quem está nadando pelado, né? Então, assim, algumas coisas já estão quebrando, né? Os fundos de pensão na Inglaterra tiveram dificuldade, agora estamos tendo alguns ativos aqui. E esse aqui eu achei engraçado, gente. Engraçado, de novo, interessante. Vamos refazer meu. A Goldman tem um índice de empresas de tecnologia não rentáveis. É um conceito interessante para mim. Quando eu olhei esse negócio, eu falava, poxa, vem cá, isso significa que você começa a dar lucro e você sai do índice, né? Então, assim, mas ok, tem um mercado para tudo, né? Então, assim, e você vê que isso saiu de $100, foi para $400 naquela época que a gente financiava qualquer coisa a juro zero, né? E já voltou de volta para os seus $100. De novo, não tem nenhum julgamento de valor aqui, gente. Deve ter empresas boas aqui que têm um crescimento e que não dão lucro ainda por estarem em estágio inicial de crescimento. Eu só achei curioso que o critério de você criar essa cesta fosse basicamente não dar lucro, né? Então, resumindo, gente, para a gente poder passar para o Scott aqui, que é o que importa, acho que eu já tomei tempo demais. A última entrevista do Paulo foi muito clara e ela forneceu para a gente um roadmap para como seguir a política monetária, para como analisar a política monetária. Tá? Emprego, a gente ainda não está lá, não tem o mercado de trabalho equilibrado. Poupança excessiva, ainda sustenta o consumo. Inflação, tá? O CPI foi um passo na direção correta, mas é a condição necessária, não é suficiente. A gente ainda tem um caminho para percorrer. O nível dos juros, ainda não restritivo o suficiente, segundo o próprio Powell. E a duração da alta, olha, a gente vai ter que manter o aperto algum tempo, né? A alternativa é se alguma coisa quebrar no meio do caminho, que é o R2 estrelas. Mas aí é uma alternativa ruim, gente, não é uma alternativa boa, né? Isso limita a alta de juros. Não, limita a alta de juros porque a gente quebrou alguma coisa e essa alguma coisa implica em um risco sistêmico, um risco maior para a economia que faz o Fed se preocupar. Então é melhor a gente torcer para chegar no nível de juros de equilíbrio sem ter alguma coisa para quebrar. E é mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Eu paro por aqui e passo agora para o Marcelo Scott. Obrigado, Arthur. Bom, eu vou passar um resumo rápido sobre os mercados de renda fixa e renda variáveis durante o mês de outubro. Também passar um pouquinho da performance das exposições do nosso fundo de alocação, o XP Global Strategies, e aí depois a gente abre para a sessão de perguntas e resposta. Então, olhando para outubro, os mercados globais, em sua maioria, registraram um mês de alívio, e impulsionados por principalmente 3 fatores. Um posicionamento leve por parte de investidores depois de 2 meses, em agosto e setembro, de forte queda, principalmente nas bolsas. Uma temporada de resultado também no terceiro trimestre de 2022, com números, no geral, melhores do que o temido, mesmo com alguns resultados decepcionantes por parte de algumas das big techs americanas e também pela expectativa que o mercado tinha de que o próprio Federal Reserve, Banco Central Americano, e que outros bancos centrais também de mercados desenvolvidos estariam próximo de anunciar uma desaceleração ou uma pausa no ritmo de alta de juros. Eu acho que, como o Arthur
e o Paulo passaram uma pausa, acho que está longe de acontecer ainda, mas a desaceleração, a gente já viu isso sendo sinalizado pelo Fed, pelo próprio Banco Central Europeu, e a gente já teve bancos centrais que passaram a desacelerar o ritmo de alta, casos aí do Banco do Canadá e também do Banco da Austrália, isso em outubro. Além disso, a gente teve alguns outros fatos relevantes, aí o Paulo e o Arthur comentaram alguns deles também. A gente teve uma desaceleração mais lenta do que o esperado na inflação americana, e aqui eu não estou falando do número que saiu ontem, estou falando do número referente a setembro, que saiu durante o mês de outubro. A gente teve, como o Paulo mostrou, a inflação na zona do euro continuando a acelerar, chegando próximo de 11% no acumulado dos últimos 12 meses. A gente teve nomeação de um novo primeiro-ministro no Reino Unido, o Rishi Sunak, que levou um movimento de descompressão nos ativos britânicos. A gente teve, como o Arthur comentou muito bem e foi muito a fundo, o Congresso do Partido Comunista Chinês, o que acabou também fazendo preço nos ativos chineses, e a gente vai ver depois, especialmente na bolsa local na China, mas também em Hong Kong e Taiwan. E a gente teve também escalada nas tensões geopolíticas, e aí Rússia e Ucrânia, tivemos também a questão da China, Taiwan, Coreia do Norte. Na renda fixa, a gente continuou a ver bastante volatilidade, e aí muito por conta do que o Paulo mostrou, da gente ainda está vendo uma divergência muito grande nas ações dos bancos centrais mundo afora. Então, a taxa de rendimento do título do Tesouro de 10 anos, ela oscilou entre 3,55 e 4,33 na semana passada. No mês passado. Olhando especificamente para o gráfico que vocês estão vendo na tela, assim como tinha acontecido nos meses anteriores, a gente viu mais um movimento de alta nas taxas de juros aqui nos Estados Unidos, em meio à persistência da inflação e também ao fato de que os mercados ainda estão recalibrando suas expectativas de juro na direção das sinalizações fornecidas pelas autoridades monetárias. Nos Estados Unidos, a gente viu um aumento ao longo de toda a curva, aí dependendo do vencimento, entre 17 a 82 pontos base de alta, e principalmente nos vencimentos entre 1 a 10 anos. E aí, para dar uma ideia também, o Tesouro de 10 anos, a taxa de rendimento aumentou em outubro de 3,80 para 4,05 e a taxa de 2 anos foi de 4,33 para 4,48 no fim do mês passado. E aí, com esse movimento de alta na taxa nos títulos do Tesouro americano, a gente acabou vendo também os preços de alguns títulos de renda fixa, e principalmente os do Tesouro e também aqueles investment grade, aqueles com selo de bom pagador, sofrendo. E, em meio a isso, o principal índice de renda fixa global, que é o Bloomberg Global Aggregate, que é composto somente por títulos com grau de investimento, acabou caindo 0,7% no mês passado. No ano, a gente já vê aqui cai 20,4%. É a pior performance para esse índice desde a sua criação em 1990, só mostrando o grau que a gente está vendo aqui de disfunção nos mercados em meio a esse ciclo de aperto monetário. No lado positivo, em renda fixa, no mês passado, a gente viu os índices de títulos pós-fixados, que é o CS Leverage Loan, e também os índices do Tesouro atrelados à inflação aqui nos Estados Unidos, que estão as TIPS, e também os títulos de high yield, aqueles títulos sem grau de investimento, e aí tanto os globais quanto os americanos acabaram se beneficiando do rally nos ativos de risco que a gente viu no mês passado, mas também dos resultados corporativos que, na média, vieram melhores do que o temido. Passando para as bolsas, outubro foi um mês de descompressão e também performances, em sua maioria, positivas. O índice MSCI Acqui, que é a principal referência para ações em nível global, subiu 6% em outubro, reduzindo as perdas em 2022, ou a queda, para 22,3%, e assim como no caso do índice, principal índice de renda fixa global, ele vai tendo também o pior ano desde 2007. Então, tanto renda fixa quanto a renda variável aqui nos mercados globais tendo um ano bem desafiador. Nos Estados Unidos, o S&P subiu 8%, o Nasdaq subiu 4%, mas olhando a performance no ano, a gente ainda vê o S&P 500 caindo próximo a 19% e o Nasdaq 30%, isso no fechamento de outubro. Europa também teve um mês muito forte, o Stock 600 na Europa subiu mais de 7%, mas também ainda cai quase 27% no ano. O que destoou no mês passado foram as bolsas na China, local, bolsa em Hong Kong e bolsa em Taiwan, que foram pressionadas pelo resultado do Congresso do Partido Comunista Chinês, que o Arthur comentou muito a fundo aqui na live de hoje, e apareciam ao fim do mês passado como as piores bolsas em dólar em termos de resultado ou performance em 2022. Dentro do índice S&P 500, a gente viu no mês passado quase todos os setores registrando alta. Destaque mais uma vez para o setor de energia, ele subiu quase 25% no mês passado. No ano,
a gente já fala de uma alta acima de 60%, 63% para ser mais exato, e a exceção ficou pelo setor de comunicações no mês passado. Como eu comentei, a gente teve algumas divulgações de resultado das Big Techs que decepcionaram, e uma delas foi o Facebook ou Meta, que acabou divulgando resultado abaixo do esperado. As ações caíram um pouquinho mais de 30% em outubro, e isso acabou impactando bastante o setor de comunicações, dado que as ações do Facebook ou Meta representam quase 20% do setor de comunicações americano. Passando para os nossos portfólios, o Comitê Global de Alocação trabalha hoje com 4 portfólios padrão, que são o ponto de partida para um portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. Então, a gente tem um portfólio conservador, um portfólio moderado, um moderado com exposição a títulos de dívida brasileiros e um portfólio agressivo. Olhando esse segundo portfólio aqui, que é o portfólio de perfil moderado, a gente fez algumas mudanças durante o mês passado. Então, a gente fez uma redução na posição de caixa de 11% para 6%, então uma redução de 5 pontos percentuais. A gente fez um aumento de 4 pontos percentuais na nossa alocação de renda fixa de curto prazo, que foi de uma alocação de 38% para 42% do portfólio, comprando aí título do Tesouro Americano de 2 anos, se aproveitando do aumento nas taxas de curto prazo que eu mostrei, o Paulo também mostrou durante o mês de outubro. A gente também deu continuidade ao movimento gradual que a gente tinha começado em setembro, de normalização do nosso duration, né, do vencimento médio do nosso portfólio, aumentando de 5% para 6% a alocação que a gente tem em título do Tesouro Americano de 10 anos, aí tendo em vista a probabilidade de que o Fed deve reduzir o ritmo de alta de juros daqui para frente a partir da sua reunião de dezembro. Em renda variável, a gente continua com uma exposição maior aos Estados Unidos, a gente acredita que é uma região que está melhor preparada para fazer frente a esse cenário desafiador que foi traçado pelo Paulo e pelo Arthur, mas, como o Paulo comentou, olhando no curto prazo, a gente acredita que os mercados, né, de ações, eles ainda precisam reavaliar as suas estimativas para a lucratividade das empresas no ano que vem, dado esse cenário de aperto monetário e de, muito provavelmente, um cenário de recessão na economia global. Por esse motivo, em outubro, a gente voltou a montar uma estrutura de proteção via opções no índice S&P 500 nas nossas carteiras. E aí, por último, aqui em alocação, a gente manteve inalterada a nossa alocação de 10,5% em alternativos líquidos. Essa alocação nos alternativos líquidos é um grande destaque de alta nesse ano dentro dos nossos portfólios, e ele nos ajuda a ter um portfólio mais ajustado em termos de risco-retorno, dada a baixa correlação dessa parte do portfólio com os mercados de renda fixa e renda variável tradicionais. E aqui, só para relembrá-los, a gente tem hoje aqui na XP Internacional 5 fundos que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação. A gente tem o XP Global Strategies, que é um fundo multi-estratégia que segue o perfil recomendado pelo Comitê Global de Alocação da XP e tem exposição a renda variável, renda fixa e alternativos líquidos. A gente tem o XP Latam Bonds, que é um fundo focado exclusivamente em títulos de dívida ou bonds, que são equivalentes a uma debênture no Brasil, de empresas latino-americanas emitidas em dólar aqui no mercado internacional. E aí a gente tem o XP Fixed Income, que reproduz a carteira de renda fixa do XP Global Strategies, o XP Equities, que reproduz a carteira de renda variável do XP Global Strategies, e o XP Alternatives, o nosso fundo mais recente, lançado em junho desse ano, que reproduz a carteira de alternativos líquidos do XP Global Strategies. E aí, olhando mais em detalhes as exposições do XP Global Strategies, a gente terminou o mês de outubro com uma posição de 2,5% em caixa, 54% em renda fixa, 30% em renda variável e 13,5% em alternativos líquidos. Quando a gente olha em termos de distribuição geográfica, a gente tem uma concentração maior em Estados Unidos, seguido de Brasil, China, Reino Unido e Japão. Olhando para a alocação de renda fixa do XP Global Strategies, aqui vale destacar que a gente continua com um portfólio bastante conservador. A gente tem um prazo médio de vencimento ligeiramente acima de 2 anos, um duration agora de 1,9 ano. Como a gente comentou, o Paulo comentou mais cedo também, a gente aumentou ao longo do mês passado um pouquinho esse duration, ele estava em 1,6 ao final de setembro, ao final de outubro a gente trouxe ele para 1,9, mas um duration ainda bem abaixo do duration do benchmark, que possui 7 anos. Tá? De uma maneira geral, a gente continua com a visão de que o melhor se fazer nesse momento é ter um portfólio conservador na renda fixa, e a forma de fazer isso é através desse portfólio com vencimentos, ou foco maior em vencimentos mais curtos. Na parte de renda variável,
a gente continua com uma exposição geográfica maior em Estados Unidos, como eu comentei agora há pouco, e, mais uma vez, relembrando, a gente voltou a montar uma nova estrutura de proteção através de opções no SPY, que é o ETF que segue o índice S&P 500. No mais, a gente continua com um portfólio bastante diversificado, tanto em relação à exposição setorial e geográfica, mas também em relação a estilo. Aí, por último, na parte de alternativos, vale destacar que hoje a gente tem diversas estratégias dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem fundos que seguem estratégias de arbitragem de eventos, paridade de risco, imobiliário, segmento de tendências, retorno absoluto, long e short de crédito e também long e short neutro em renda variável. Passando para a performance. Então, como a gente mostrou, o índice global de renda fixa caiu 0,7% no mês passado, em outubro. O índice de renda variável subiu 6% no mês passado. O XP Global Strategies nós subimos 1,8%. Dentro do fundo, todas as classes de ativo tiveram uma performance positiva no mês passado, com destaque para a renda variável, que contribuiu para a alta de 1,6%, seguido da alocação em alternativos, que subiu 0,12%, e também de renda fixa, que subiu 0,07% no mês passado, contribuindo positivamente para a nossa performance. Olhando para a performance anual, a gente vê aqui o principal índice de renda fixa global caindo 20,4% no fechamento de outubro, o índice de renda variável global caindo 22,3%, e se a gente constrói um portfólio com 60% em renda fixa global, 40% em renda variável global, ele caía pouco mais de 21% até o mês passado. Até mesmo o índice de títulos do Tesouro Americano, se a gente olha aqui em cima à direita, ele, ao final de outubro, tinha uma queda de 14% em 2022. Então, nesse sentido, a gente tem conseguido suavizar bastante esse movimento de queda que a gente tem visto aqui nos mercados internacionais neste ano. A gente está entregando uma performance negativa, menos 10,4%, mas uma performance bem acima dos índices de referência. E lembrando, nosso time aqui tem como objetivo a proteção do patrimônio dos nossos clientes, e nesse ano, assim como foi em março de 2020, no começo da pandemia de Covid, a gente tem conseguido suavizar a queda e reduzir a volatilidade nos nossos portfólios. Ainda em performance, e é o último slide aqui antes da gente começar a nossa sessão de perguntas e respostas, só passar um pouquinho sobre a performance de todos os fundos, dado que eu comentei um pouquinho sobre eles. Então, no XP Global Strategies, a gente está com um alfa positivo em relação ao benchmark informal de cerca de 1.000 pontos base. No XP Latam Bonds, um alfa positivo de cerca de 1.200 pontos base em 2022. No fundo de renda fixa, o XP Fixed Income, um alfa positivo de 1.600, e aqui a gente consegue ver, de fato, como aquele portfólio bem conservador, focado em títulos de curto prazo, tem fornecido bastante proteção em 2022 no lado de renda fixa. E aí, na parte de renda variável, o nosso único fundo onde a gente hoje está atrás do benchmark informal, um alfa negativo de 150 pontos base, mas que a gente tem conseguido fechar bastante, recuperar performance bastante nos últimos meses. O fundo de alternativos líquidos, como eu comentei, foi lançado em junho desse ano, até o fechamento de abril, ele subia 3,6%.